Vamos falar sobre São Paulo aí, que é o foco do vídeo. Olha aí, Maciz diz que São Paulo vive a pior época de todos os tempos, rapaziada. Olha aí. Durante um encontro com veículos da mídia segmentada, o Maciz fez uma avaliação contundente sobre o momento vivido pelo São Paulo. Ao comentar sobre as dificuldades financeiras e esportivas, além das administrativas do clube, ele classificou o cenário atual como o mais delicado da história tricolor. Abre aspas aí para o Maciz. Estamos fazendo o melhor. É a pior época que o São Paulo vive de todos os tempos. Também sou torcedor. Chorei de alegria e tristeza. Estou levando essa bandeira, pois espero que o São Paulo melhore. Amo o São Paulo e espero que a torcida levante essa bandeira junto com a gente. Fecha aspas para o Maciz, né? No evento aí, né, que ele participou. Não um evento, né, um encontro aí, né, com veículos da mídia segmentada do São Paulo, né? Ele foi e falou que é a pior época da história. Eu acho que isso aí não dá para questionar, né, gente? Acho que independente de qualquer coisa, acho que é um fato que é literalmente aí o pior momento da história do São Paulo. Momento, a gente fala momento só agora, não, é agora e os últimos anos, né? É que vai piorando aí, porque São Paulo segue seca de títulos, mesmo que a gente vencer a Copa do Brasil em 23, mas ainda muito pouco, né? Pelo que São Paulo merece, pelo que São Paulo deveria estar onde deveria estar. Financeiramente, dívida só vai aumentando. Esse ano, né, do final do ano passado para cá, piorou em vários aspectos, como questão de corrupção, né? A gente vendo aí um monte de matéria aí de escândalo no São Paulo, de esquema de corrupção, então vai piorando, né? Então, de fato, é a pior época aí do São Paulo. E, cara, eu acompanhei esse encontro aí, né, do Maciz com a imprensa segmentada do São Paulo. Uma coisa que eu acho engraçado, né, cara? É claro que o Maciz não é culpado por tudo que acontece no São Paulo, evidentemente, isso é muito claro. Mas eu fico impressionado como é que ele, às vezes, tira o dele da reta. Tira a sua responsabilidade, né? Ele sabe quanto que eu já paguei de multa, que não sei o quê, mais de 10 milhões de reais. Meu filho, quem que inventou de mandar o Crespo embora? Quem que inventou essa palhaçada de mandar o Crespo embora e ter que pagar a multa que pagou? Fui eu? Foi você. Né? Não, foi o Rui Costa. Sim, o Rui Costa, que era funcionário do São Paulo e que você depois mandou embora. E o Rui Costa só demitiu o Crespo porque teve o seu aval, Maciz. Então não adianta tirar o seu da reta. Entendeu? Aí trouxe o Roger Machado, ficou 2 meses. Adivinha? Mais uma multa. Né? Então esse prejuízo aí está na sua conta. Você tem responsabilidade direta nesses prejuízos financeiros de multa no São Paulo. Né? Fora que você era o vice do Casares. Então, você tem também a sua passagem de responsabilidade durante a gestão Casares. Você participava pouco das decisões? Pode ser que sim. Só que, cara, você tem sua responsabilidade, irmão. Você era cúmplice ali de alguma maneira, porque você era o vice do Casares. Né? Você, de alguma maneira, você tem a sua participação, tem a sua responsabilidade. Entendeu? Aí você está fazendo aí, fazendo o melhor para o São Paulo. Cara, fazer o melhor para o São Paulo, cara, só vão fazer o melhor para o São Paulo quando alguém no São Paulo, como instituição, fizer uma mudança radical, né? Uma mudança aí institucional para o São Paulo entrar nos trilhos. Enquanto não tiver uma mudança radical, institucional, cara, aí mudança no estatuto, separar o social do futebol, vai seguir desse jeito. A gente sabe muito bem. Né? E falando em SAF, é o que a gente está comentando agora. Alexander Vieira. SAF segue distante do São Paulo. Apesar das conversas com a XP Investimentos e de contatos frequentes com empresários como Diego Fernandes, o São Paulo não vê uma transformação em SAF ou a entrada de um grande investidor como algo próximo. A avaliação, tanto da situação quanto da oposição, é que o foco deve ser a reestruturação financeira do clube antes de qualquer mudança estrutural desse porte. Enquanto isso, a diretoria segue aberta a estudar propostas que possam fortalecer as finanças de São Paulo. Isso aqui que eu acho curioso, né? É que não pode virar SAF, trazer investidor, porque o São Paulo está numa situação delicada. Então tem que reestruturar o São Paulo financeiramente para depois, quem sabe, virar SAF. Só que aí que está o problema, olha só. O foco deve ser a reestruturação financeira do clube
antes de qualquer mudança estrutural desse porte. É aí que está o X da questão. O São Paulo vai mudar, vai ter uma reestruturação financeira com essas pessoas que estão aí, com o Massis e o Rui Costa demitindo o Crespo depois de ter ganhado 7 dos últimos 10 jogos, contratando o Roger e demitindo 2 meses depois. Esses caras que vão fazer uma reestruturação financeira do clube, a torcida do São Paulo, uma parte da pede SAF no São Paulo, justamente por conta que as pessoas que estão lá são incompetentes e que não conseguem fazer o São Paulo se reestruturar financeiramente. Porque se estivesse acontecendo, esse apelo aí por SAF seria muito menor do que atualmente é. E eu não consigo ver o São Paulo se reestruturando financeiramente com as pessoas que estão lá. Entendeu? Não consigo. Só acho que vai ter uma reestruturação quando tiver um investimento de fora, mudar o estatuto e virar SAF. Acho que só assim. No São Paulo, tem pessoas boas, Gabriel? Pessoas competentes? Tem. Poucas, mas tem. Só que, cara, o sistema político engole essas pessoas. Entendeu? Engole essas pessoas. Acho que a grande questão no São Paulo hoje não é ter uma pessoa boa, ter uma pessoa competente, ter uma pessoa que tem capacidade de fazer um trabalho bom no São Paulo. O problema, irmão, é a estrutura. Entendeu? Não adianta nada ter uma pessoa capacitada que seja profissional, que tenha capacidade de estar ali, sendo que todo o sistema ali vai engolir. Não adianta. Né? Então a questão é literalmente o sistema. Entendeu? O problema é estrutural, institucional. E é uma questão que tem que mudar, cara. Enquanto não mudar, vai ficar desse jeito aí. Né? Rapaziada, vamos seguindo aqui. E olha aí. BYD desiste de vez de acordo por name rights do Morumbi, rapaz. Olha aí. A possibilidade de um novo acordo de name rights para o Morumbi sofreu mais um revés. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, a BYD desistiu definitivamente das negociações com São Paulo para estampar sua marca no estádio do São Paulo. A montadora chinesa já havia interrompido as conversas no final de 2025 em meio aos escândalos envolvendo a empresa no Brasil. No entanto, as tratativas foram retomadas durante o primeiro semestre de 2026, alimentando a expectativa de um possível acordo. Apesar da retomada das conversas, a negociação não avançou e, de acordo com Nicola, a BYD decidiu encerrar de forma definitiva as tratativas. Tá? Então, já teve conversa com a BYD ano passado, 2025, com o Casares ainda. Tá? Aí depois foi interrompido isso e voltaram a conversar no primeiro semestre desse ano. Já até comentamos já alguns meses atrás sobre essa questão da BYD está interessada aí nos name rights do estádio. Conversou, só que não teve um avanço e, segundo Nicola, de forma definitiva, a BYD desistiu dos name rights do São Paulo. Vale lembrar que o Morumbis, né, o BIS, que é da Mondelez, o contrato acaba no final desse ano. E, segundo várias informações que saiu, a Mondelez não tem interesse em renovar o contrato com o São Paulo. Então, pelo que parece, só vamos ter Morumbis até o final do ano. E depois aí, cara, não depois, né? Agora o São Paulo já está tendo aí que buscar um novo parceiro, porque o Morumbis, pelo que tem de informação, no momento, né, irmão, tem data de validade, que é 31 de dezembro de 2026, quando acaba o ano. E quando acaba o contrato com a Mondelez. Né? Pode ser que aconteça um reviravolta, Gabriel, e a Mondelez renove? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas, segundo informações, não é isso que deve acontecer aí. São Paulo segue em busca de um novo parceiro. A busca por um novo patrocinador para os name rights do Morumbi é considerada estratégica para o São Paulo, que vê nesse tipo de contrato uma importante fonte de receita recorrente. Sem um acerto com a BYD, o clube segue no mercado em busca de empresas interessadas em associar sua marca ao estádio e já negocia com algumas para um dos principais palcos do futebol brasileiro e de grandes eventos internacionais. Então, já negocia com algumas empresas. Né? Então, por mais que a BYD aí deu ruim, né? Não vai ter esse acordo mais, desistiu da parceria,
São Paulo está conversando com algumas outras empresas, que é normal, né, cara? Sempre vai ter interessado, cara. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses times, cara, que tem muita torcida, tem torcida nacional, os gigantes mesmo. Cara, esses times aí, irmão, falta de parceiro não fica, entendeu? Não fica independente do momento do clube. Sempre vai ter empresa, sempre vai ter patrocinador interessado. Então, tem que ver se vai conseguir fazer um bom acordo de name rights para o estádio. E, cara, eu não vou lembrar agora quanto que é o valor que a Mondelez paga. Eu acho que é 25 milhões por ano, eu acho. E é uma receita importante, uma fonte de receita importante do São Paulo. E que se a gente começar 2027 sem o name rights, sem essa fonte de receita, vai ser um baque grande nas receitas do São Paulo. Vai ser um dinheiro ali que vai fazer muita falta. Então, cara, o São Paulo ou tem que renovar com a Mondelez, ou tem que fechar um acordo aí já para começar 2027, já com o novo acordo ali fechado de name rights, porque esse dinheiro, caso não tenha, ano que vem, vai fazer muita falta. Então, que o São Paulo consiga fechar aí um novo name rights. Acho que daqui para o final do ano vai ter muita informação sobre isso, novela, negociação com empresas, vamos estar acompanhando isso aí de perto, né? Vamos estar aí de olho nessa situação, tá bom? Rapaziada, vamos seguindo aqui agora. Ó, São Paulo tá aí, se desfazem de alguns jogadores, né? Vários já foram embora, mas tem o aí que o São Paulo não tá interessado em ficar, tá fora dos planos, treinando separado, só que a questão que fica tá difícil de arrumar um clube interessado para levar o Cédric Soares do São Paulo. Tá aí, ó, Globoesporte.com. O lateral direito Cédric Soares não deve ficar no São Paulo, mas ainda tem um futuro incerto. Fora dos planos da comissão técnica, o jogador português de 34 anos tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. O São Paulo ainda procura clubes interessados na contratação de Cédric, com a ajuda de empresários. Enquanto isso, o jogador vem treinando separado do restante dos jogadores no CT da Barra Funda. Com mais de um ano de contrato ainda pela frente, o lateral virou um dilema para a diretoria do São Paulo. O São Paulo não considera nesse momento a possibilidade de voltar a contar com o Cédric. Mas o contrato até o final de 2027 atrapalha as negociações para uma possível rescisão de contrato. O jogador não vai abrir mão do que tem a receber até dezembro do ano que vem. Isso aqui é um ponto importante, né, cara? Pra você ver como é que o prejuízo é grande quando você pega um jogador que tem 34 anos de idade, tá no final da carreira e o São Paulo vai dar uma renovação gigantesca para ele. Não sei se foi em 24 ou se foi em 25 que renovou o contrato com ele até o final de 2027. Um contrato muito longo para um jogador muito questionável e que tem 34 anos de idade, que antes de vir para o São Paulo estava sem clube, não estava jogando em lugar nenhum. Aí que tá, você não conta com o jogador, não é um jogador mais útil, né? Porque o Dorival não conta mais com ele, tá treinando separado, não é mais útil pro time, pro elenco. E tá aí, o que faz agora? Não tem time interessado e para rescindir é difícil porque ele tem contrato até o final do ano. Se ele tivesse contrato com o São Paulo só até o final desse ano, já era um pouco mais fácil, porque ele tem menos dinheiro para receber, não vai jogar, já poderia estar um pré-contrato com outro time, então seria muito mais fácil se desfazer do jogador do que o contexto atual, que ele tem contrato até o final de 27. Parabéns aí, ô Casares, Belmonte e Rui Costa, que renovaram o contrato dele até o final do ano que vem. Parabéns, mais um aí na conta de vocês, né? Mais um absurdo que foi feito, mas é só mais um dos vários que vocês cometeram aí durante esse trabalho ridículo, né, de vocês aí no São Paulo. E é isso, cara. Vai ter aí o São Paulo com muita dificuldade para se desfazer dele. Muita dificuldade, porque, cara, não é um jogador hoje atrativo no mercado para você conseguir atrair interesse de outros clubes, né? Então o São Paulo está tentando achar clube, como o Gé botou aqui, com a ajuda de empresários, né? Com a ajuda de empresários. Então, cara, uma situação aí complicada. Ele chegou, né, em janeiro de 2025, né? Ficou ali alguns meses, né, de teste, depois renovou o contrato até o final de 2027 aí, entendeu? Ele está fora dos planos da comissão técnica e passou a treinar separado do restante dos jogadores nas últimas semanas durante a pausa das competições para a Copa do Mundo. Então, cara, é isso, complicado, né? Muito complicado. Agora é torcer para o São Paulo arrumar um clube aí, porque o negócio não tá fácil e como o Gé colocou, ele não vai abrir mão do que tem para receber.
não dá para julgar, é direito dele. Ele não é obrigado aí a abrir mão de nada, né, cara? O problema é quem deu esse contrato longo para ele, entendeu?